explorando o uso adequado dos instrumentos de desenho manuais. Uso do transferidor, série ângulos. Nós alinhamos o transferidor a uma semirreta, semelhante à situação que alinhamos uma régua milimetrada no seu marco zero. Identificamos o ponto central do transferidor, onde vai estar localizado o vértice do ângulo que estamos marcando, identificado aqui pela letra A. Se desejamos marcar um ângulo de 40 graus, assim como percorremos a leitura de uma régua, percorremos também a leitura de um transferidor. Do 0 ao 40, identifico com um ponto B, aonde está essa marcação, retiro o meu transferidor e então ligo o meu vértice A ao meu ponto C, que era o 0, e o meu ponto A ao meu ponto B, que estava identificado como 40 graus. Eu poderia ter o ângulo desenhado CAB, e agora eu quero fazer uma medição desse ângulo utilizando o instrumento transferidor. Da mesma forma, posicionaríamos o transferidor aonde o vértice do ângulo está no nosso ponto central, São 0 está alinhado sobre um dos lados do ângulo, e aferimos a sua amplitude de acordo com a posição do seu segundo lado. Se fôssemos agora traçar uma bissetriz, poderíamos marcar um ponto a 20 graus, que é a metade do meu ângulo de 40. Trabalhando um pouco com precisão. Em softwares matemáticos, é comum a gente ter uma amplitude dividida em graus, minutos e segundos. No desenho manual, essa limitação é feita conforme a nossa capacidade de aferição visual. Dessa forma, se eu quisesse, no meu desenho manual, inserir o ângulo de 65 graus, 30 minutos e 21 segundos, veja como seria difícil. Aqui é a minha marcação de 65 graus. E aqui é a minha marcação de 66 graus. 65 graus e 30 minutos é qualquer ponto entre essas duas marcações, o que seria menor do que a minha espessura da linha que eu estou desenhando. Assim, no desenho manual, inserimos ângulos com uma precisão em graus. Não trabalharemos com a subdivisão entre minutos e segundos. Essa subdivisão só poderá ser utilizada ou empregada quando estivermos trabalhando com softwares matemáticos. A nossa aula sobre ângulos e apresentar mais detalhadamente o nosso instrumento transferidor. Tendo a necessidade de marcar ângulos consecutivos com o transferidor. Tenho aqui a minha semirreta, VX, posicionei o meu transferidor de forma correta. E marquei inicialmente um ângulo de 20 graus. Entre o vértice e o ponto marcado, marquei que alfa é igual a 20 graus. Eu quero agora marcar um ângulo de 75 graus, consecutivo ao meu ângulo de 20 graus. O vértice vai ser o mesmo. E o posicionamento do 0, eu vou computar os meus 75 graus a partir agora, ó, deste alinhamento. 0, 70, 75 graus. Marquei meu ponto. E liguei.
o meu ângulo beta é igual a 75 graus. O que eu acabei de fazer, a soma dos ângulos. Numa questão de prova, nós teríamos que destacar a resposta. A resposta vai do segmento da semirreta BX a BY, que é a soma de alfa mais beta. O uso do compasso. Série ângulos. Dado um ângulo qualquer, onde temos como vértice o ponto P e as semirretas X e Y como lados do ângulo, eu quero transportar esse ângulo para a semirreta OL. Abertura qualquer, usando ainda o instrumento do compasso, abertura qualquer do compasso, centro em P, passei um arco. Com essa mesma abertura, centro em O, passei esse arco na minha semirreta OL. E agora eu quero transportar esta medida para este arco. Ao unir o ponto O ao ponto C, eu tenho a transposição de alfa do vértice P para o vértice O. Para determinar a bissetriz do ângulo alfa, estando ele no vértice P ou no vértice O, abrimos o compasso com uma distância qualquer maior do que a metade da amplitude do ângulo. Centramos no ponto 1, passamos um arco, centramos no ponto 2, passamos um outro arco, definimos o ponto 3. Unindo P a 3, determinamos a bissetriz, que é a semirreta PS. Traçando ângulos utilizando os esquadros. Sobre os ângulos alternos, vamos reforçar um pouco o nosso uso dos esquadros. No momento, a gente conseguindo compreender a alternância entre os ângulos existentes entre duas paralelas e a sua transversal, nós conseguiremos dominar perfeitamente o uso dos esquadros. Percebam que ao alinhar o meu esquadro em uma reta, posicionar o par dele esse lado que eu posicionei, ele se torna a segunda paralela, terceira ou quarta. Ele sempre vai ser paralelo, ou seja, o meu ângulo que eu estou marcando aqui de 30 graus, ele está presente aqui, em qualquer posição que eu deslizar o meu esquadro. Aqui, aqui. Da mesma forma, se o meu ângulo for de 45 graus. Em qualquer posição que eu bote o meu esquadro, paralelo à reta que eu quero, seus catetos marcarão ângulos de 45 graus.
Ele pode estar posicionado nessa posição, lembrando sempre que ao alinhar o meu esquadro em uma reta pré-existente e movimentar ele, o que eu estou fazendo aqui, ó, é observar a alternância dos ângulos. Eu posso marcar em qualquer ponto que eu deseje um ângulo de 45 graus. Explorando agora um quadro de 30 e 60. Aqui eu marquei o meu ângulo de 30, que pode estar nessa posição e pode estar sendo oposto a ele, traçando essa paralela. Fixei, posicionei e deslizei o esquadro. Eu tanto traço ângulo de 30 graus aqui ou aqui. De forma análoga, vou agora posicionar o meu esquadro para um ângulo de 60 graus. Meu ângulo de 60 graus está aqui. Alinhei, posicionei o par, fixei o par e deslizo o meu ângulo de 60 graus, podendo traçar tanto nessa posição, quanto nessa ou nessa. Dessa mesma forma, eu poderia estar marcando ou um ângulo de 60 ou um ângulo de 120 graus. O suplementar de 45 seria 135, o suplementar de 30 seria 150. Dessa forma, utilizando meus esquadros, eu posso traçar ângulos de 45, ângulos de 30 e ângulos de 60 graus. E seus respectivos suplementares. Uma vez que eu tracei essa reta, eu quero traçar pelo ponto V, que é esse o meu vértice, um ângulo de 60 graus. Nesse esquadro, o meu ângulo de 60 graus está nessa posição. Deslizo ele até o ponto e traço aqui o meu ângulo de 60 graus. Se eu quisesse, nesta mesma reta, sobre o vértice 2, traçar um ângulo de 30 graus, eu posicionaria meu esquadro na forma conveniente que eu quero traçar o meu ângulo, apoiaria o par dele de forma fixa e deslizaria os meus 30 graus até o ponto desejado. Acabei de construir um triângulo semelhante a este, aonde aqui é 90 graus, aqui é 60 e aqui é 30. Utilizando os esquadros. De forma análoga, eu poderia traçar ângulos de 45 graus com o esquadro de 45. Tracei uma reta qualquer, deslizo meu esquadro, eu estou transferindo essa angulação do meu esquadro para a parte superior da reta ou inferior da minha reta. Eu estou executando de forma prática a construção do ângulo de 45 graus sobre um segmento de reta. O ângulo de 90, apoiamos o nosso esquadro alinhado com a reta que desejamos. E como foi visto anteriormente, em retas perpendiculares, é só movimentar, rotacionar o esquadro de 45. Essa construção de uma reta a 90 graus também poderia ser realizada com o nosso esquadro de 30 e 60, lembrando de posicionar os esquadros por um dos seus
catetos. Rotacionando o esquadro, nós traçamos uma outra reta perpendicular. Construção do arco capaz, série ângulos. Para realizar a construção do arco capaz, utilizando nossos instrumentos manuais, traçamos primeiro o nosso ângulo de 37 graus. Tracei uma reta qualquer. Em um ponto conhecido, tracei o meu ângulo de 37 graus. No sentido aqui anti-horário. 10, 20, 30 graus, 35, 37 graus. Liguei o meu segmento e defini aqui o meu ângulo alfa igual a 37 graus. Defini agora o meu segmento A, B, que será o segmento ou a base do nosso triângulo, cujo ângulo oposto será 37 graus. A partir do segmento, a partir do lado do ângulo de 37 graus, que não contém o nosso segmento, traço uma perpendicular utilizando os esquadros, que passe pelo ponto A, ou que passe pelo vértice do ângulo de 37 graus. E traço agora, com o auxílio do compasso, minha mediatriz do segmento AB. Abertura do compasso maior do que a metade do segmento AB. Passo um arco pelo ponto B, com a mesma abertura do compasso. Passo um arco pelo ponto A. Unindo esses dois pontos, definimos a mediatriz do segmento AB. A interseção entre a mediatriz e a reta 90 graus define o ponto O, que é o centro do arco capaz. Então, centro do compasso no ponto O, abertura do compasso ao ponto A ou B, que vai ser a mesma distância, traçamos então o nosso arco capaz. Para constatar que o nosso arco capaz está feito de maneira correta, reforçamos então o triângulo ABC, cujo ângulo oposto ao lado AB, em qualquer ponto desse arco, será sempre 37 graus. Se quisermos confirmar, com o nosso transferidor, centro do transferidor no vértice C, alinhamos o zero com um dos lados do triângulo e verificamos quantos graus tem até o outro lado AC. 10, 20, 30, 35, 37 graus. Obrigada e aguardo vocês na nossa próxima videoaula.